Boa noite a todos. É noite já, né? Nós hoje trouxemos uma proposta que toca fundo o nosso coração, acredito que vai tocar fundos de vocês também, porque traz a trajetória, a história de um espírito que conseguiu conquistar a sua autoiluminação. É bem verdade que ele não teve privilégios, mas que também trilhou por caminhos árduos. Pelos seus aspectos do seu livre-arbítrio, também teve seus problemas, teve suas dores, suas dificuldades. E ele não é diferente de qualquer um de nós, que também estamos nessa conquista dessa autoindividuação, dessa autoiluminação. E ele vai trazer para nós, através da sua história, um processo de estímulo que cada um de nós vai transitar e será muito importante na tarde de hoje. Zaqueu é uma história contada no Evangelho, no Novo Testamento. Jesus falava para nós através de parábolas. Toda vez que ele se manifestava com parábolas, nem muitas vezes, até hoje, vamos dizer assim, nós não interpretamos ele da maneira como deveria. Nós não conseguimos atingir o ponto máximo da interpretação da fala do Cristo, tendo em vista que nós precisamos muitas vezes entrar no processo de amadurecimento espiritual, para daí então começar a compreender. Nos tempos de hoje, o Evangelho é interpretado pela doutrina espírita de uma forma mais ampla, nos possibilitando ver, através da psicologia profunda, também os aspectos que nós, então, até esse momento, não compreendíamos. E essa prática de interpretação do Evangelho, ela tem sido muito feita, e foi muito feita, aliás, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, onde ele extraía textos do Evangelho, em especial do Novo Testamento, e fazia comentários, tecia colocações particulares sobre esses aspectos. Então, nós pegamos alguns trechos que o próprio Emmanuel e outros espíritos também abençoados fizeram essa catalogação de entendimento e trouxemos a história do Zaqueu contada do Evangelho para a nossa interpretação de hoje. Pois bem, então para que a gente inicie, é importante que a gente pegue então o texto como está no Evangelho, para que então a gente comece a entender a mensagem. Diz o seguinte no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do item 1 ao 3. A história toda vai do 1 ao 10, mas como nós vamos fragmentar para ficar mais fácil a interpretação, o primeiro momento é de 1 ao 3. Então diz assim: entrando na cidade, atravessava Jericó. E eis que um homem chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. Então, primeiro ponto, Jesus era quem atravessava essa cidade de Jericó. Nós sabemos que Jesus, quando esteve conosco na terra, tinha contato com os mais diversos tipos de espírito. Ele não tinha contato apenas com aqueles que eram tidos como pessoas do bem, pessoas que já estavam com a sua questão moral definida. Ao contrário, ele sempre nos afirmava que era para os doentes a quem ele tinha vindo. Então, dessa forma, ele tinha contato com os espíritos mais endividados. E os publicanos eram uns daqueles ao qual eles tinham contato. Então, nós pegamos lá no início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai explicar quem eram esses publicanos, o que eles faziam, para que a gente entenda. Diz o seguinte o texto: os publicanos eram os arrendatários das taxas públicas, que na desincumbência das suas funções, não raro, extrapolavam para o atendimento de interesses pessoais, adquirindo riquezas resultantes de lucros escandalosos. Qualquer comparativo com a realidade de hoje é mera coincidência. Então,
Vamos imaginar os publicanos de hoje quem são, né? Então eles, na desincumbência dessas funções, porque eles adquiriram essa competência de arrecadar os impostos das pessoas, e eles acabavam, por certas vezes, separando uma quantia que lhes interessava e amealhando valores amoedados para eles mesmos. Por isso, não eram bem vistos, por certo, por grande parte da população. Além de publicano, ele também exercia a posição de chefia. Então, ele era o chefe dos publicanos, o que nos faz deduzir acerca do preconceito e das conceituações que ele era vítima. Então, o nosso Zaqueu, tendo essa desincumbência pública na função que ele desempenhava, ele sofria uma certa reserva dos demais com quem ele convivia na região onde ele morava. Então, ele era solitário, ele vivia excluído da sociedade, as pessoas não conversavam com ele. Mas o ponto principal é que, na medida em que ele foi vivenciando essas experiências, no sentido de retirar, de extrair os valores para ele mesmo, para o benefício da sua família, ele sentia-se cada vez mais desestimulado a proceder com tal situação. Porque na medida em que ele mais crescia nos valores amoedados, mais ele percebia que o seu espírito sofria, porque ele não tinha valores reais do espírito. E isso lhe causava grande transtorno, grande dor, grande dificuldade. Por isso que ele já não vivia bem. Então ele ficou sabendo que Jesus também travava contato com esse tipo de pessoa. Então ele pensou, bom, fiquei sabendo que Jesus vai passar por aqui, então eu vou ter um contato direto com ele. Mas olha que interessante, ele não se sentia digno de olhar nos olhos de Jesus, porque ele se achava de baixa estatura. Então o que ele fez? Ele subiu numa árvore, né? Aí a história vai desenrolando. Ele subiu numa árvore e aí aconteceram situações. Mas veja, ele queria ver Jesus. Então já denota essa mudança de padrão vibratório, de padrão mental a que Zaqueu estava inserido. E essa turba, como ele fala aqui no texto, que ele não podia ver por conta da turba, era aquela multidão que estava junto com Jesus. Se nós interpretarmos essa turba, essa multidão, podemos entender que seria então os obstáculos que a vida nos impõe. Toda vez que alguém, cansado da vida que leva, das coisas que optou em algum momento da vida, querendo mudar de postura, sempre irão aparecer os obstáculos. Quais sejam as pessoas com quem ele convive que irão desestimulá-lo, né? A gente percebe que há pessoas que às vezes querem mudar, querem fazer algo diferente, mas muitas vezes aqueles que estão mais próximos são os primeiros a taxar obstáculos, a dizer que isso não é para você, que você não consegue e assim por diante. Fora isso, nós temos sempre que lembrar que os obstáculos que estão fora, normalmente são os obstáculos que nós colocamos dentro. Aquilo que nós temos dentro de obstáculo moral também se torna um obstáculo fora, porque nós acreditamos que nós também não temos a competência de mudar de padrão vibratório. Então, essa turba, nós podemos entender que seriam todas essas questões, tanto os fatores externos, mas também os fatores internos. Aquilo que quando nós queremos mudar, nem sempre nós conseguimos, porque nós temos essa dificuldade interior para a mudança. Mas ele dizia também que, além disso, ele era pequeno na estatura. Será que essa fala que Lucas transcreveu com maestria queria dizer realmente dessa estatura física dele? Não necessariamente. Podia ser que ele fosse baixo, na estatura baixa. Mas, em verdade, Lucas quis retratar que a estatura pequena dele, a sua pequenez, era a pequenez espiritual. Então, ele tinha baixa moral nesse sentido. O Espírito Emmanuel comenta que quando nós fazemos escolhas equivocadas, nós temos consequências disso. Ele vai dizer no livro Pensamento e Vida que a falta cometida
opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento. Nós comentamos que Zaqueu já estava com interesse de fazer a mudança. Então não é só as forças do arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento. Então toda aquela energia ruim que as pessoas que se sentiam lesadas, eles transmitiam para Zaqueu e ele captava aquilo tudo. Por isso também que ele não se sentia digno de olhar nos olhos do mestre, porque ele recebia toda essa vibração pesada, ruim, que aqueles que se sentiam lesados passavam para ele. E além disso, também se associavam espíritos que gostavam e se vinculavam naquele mesma faixa vibratória. Então, isso cria, como fala Emmanuel, desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Por essa razão, muitas vezes, nós, por conta das nossas atitudes, nós nos adoecemos, ficamos doentes da alma e do corpo, porque entramos numa faixa vibratória a qual o nosso corpo percebe a diferença e adoece. Então, todas essas forças negativas, Zaqueu era, então, arremetido e ele percebia. Então, diz o nosso amigo Dr. Andrei Moreira, num livro que ele escreve, ele fala um trechinho sobre Zaqueu, diz o seguinte, que Zaqueu era um homem rico, porém perturbado em sua intimidade, pela multidão dos fantasmas e de suas afrontas ao direito do semelhante. Tinha posses, mas certamente não tinha paz. Possuía muito, mas era pouco. Não conseguia encarar Jesus, porque sua intimidade lhe dizia que não era digno da atenção dele. Sua consciência assinalava o tormento natural perante as faltas e seu coração desejava paz. Tinha sede de amor. Muitas vezes a gente não coloca as palavras do jeito que o Dr. Andrei Moreira colocou, que ele escreveu muito bem essa parte. Mas de verdade, muitas vezes, esse é o sentimento que nós poderemos estar vivenciando nesse momento. Pode ser que alguma falta, alguma situação que nós tenhamos vivido, seja ela no aspecto das posses, como é o caso do Zaqueu, mas ela pode ser em outras, pode ser no aspecto do poder, da sexualidade, em outros aspectos também. Tudo isso vai criando uma rotina de sentimentos ruins dentro de nós e nós percebemos que isso não é o melhor. Mas nós não conseguimos então se sentir digno desse amor que Deus nos dá. E por isso nós continuamos naquela mesmice. Não temos um estímulo de mudar, porque não temos força para fazer isso. Então, quantos de nós não têm sede de amor, mas não conseguem interpretar que estamos bebendo da fonte errada, né? Muitos de nós estamos bebendo da fonte errada e não percebemos. Então, Zaqueu, correndo adiante, subiu em um sicômoro, que era uma árvore muito comum naquela região em que Jesus passava, da Judeia e lá de Jericó. O objetivo dele era de ver Jesus, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando Jesus chegou ao local, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Muito interessante se a gente observar os detalhes. Quando Zaqueu estava na árvore, numa estatura superior, a qual ele achava que era melhor para visualizar Jesus, imaginemos, ele estava passando numa altura baixa, mas a árvore estava acima. Como é que Jesus sabia que ele estava lá em cima? Então, Jesus tinha uma capacidade, uma clarividência, muitos dizem, capacidade muito acima da nossa, de perceber aspectos que aconteceriam no futuro
ou no presente, ou no passado, e que nesse sentido ele tinha condição de ter uma visão maior, mais ampliada do que a nossa, por certo, porque ele é o Cristo, ele é o governador espiritual do orbe. Foi ele que coordenou toda a transformação, a criação do nosso planeta. Então, ele é o espírito crístico. Por essa razão, ele tinha competências muito acima daquilo que nós podemos imaginar. Então, ele tinha ideia já que Zaqueu já estava mudando a sua forma de pensar. E, por essa razão, ele sabia que Zaqueu estava lá. E ele podia, então, ter passado por ali, olhado simplesmente e ignorado o fato. Mas ele entendeu que se ele não desse a importância a Zaqueu como deveria dar, não seria o mesmo efeito. Então, ele percebeu naquele momento que era o momento de tocar Zaqueu. Então, ele quis fazer essa proposição, chamar a atenção dele, porque aquela era a hora. Então, quantos de nós também não recebemos esse chamado, esse contato com o Divino Mestre, e nós não percebemos, porque nós estamos tão focados nos aspectos terrenos, que nós não conseguimos ter esse olhar espiritual para as coisas. Então, o que acontece? Jesus olhou para ele e disse para ele descer. Esse descer, olhando para o texto, você vai dizer, então ele desceu da árvore. Sim, mas a profundeza, mais uma vez, olhando pelo viés espírita, vai dizer que era necessário que ele descesse para a sombra de si mesmo. Que ele descesse lá no fundo das suas perturbações. Que ele descesse lá na sua alma, percebendo o que é que ele tinha feito de erro, quais os equívocos, quais as vontades que ele teve e que ele acabou vivenciando para o seu mero prazer, apenas cumprindo com suas paixões, os seus desejos terrenos. E ele precisava descer para esse lugar, olhar para aquilo, para que então caísse em si, percebendo quem ele era de fato. Muito interessante. Então, depois ele fala, além de descer, avisa que hoje era necessário permanecer em tua casa. Naquela época, os viajantes não tinham hotel para se hospedar. Então, como eles faziam? Toda vez que eles passavam por determinados lugares, eles se hospedavam nas casas das pessoas que ofereciam. Era costume oferecer pouso e alimento para os viajantes. Mas, muitas vezes, por questões de ideologia e de religião, principalmente, muitas das pessoas eram tratadas com desdém e ignoradas, e não eram oferecidos o pouso e a alimentação. Mas Jesus, como tinha uma turba, uma multidão junto dele, é certo que ele teria outras casas também para pernoitar naquele momento. Mas ocorre que ele quis ir na casa de Zaqueu. Então, olhando por esse ponto de vista, por esse viés, interpretamos aqui que essa casa a que Lucas fala que Jesus se refere não era a casa material, mas era a casa do coração, a casa interna. Então, era necessário que ele descesse para a profundeza da sua alma, verificasse as suas dificuldades naquilo que ele estava errando, para então Jesus habitar dentro dele. É certo que Jesus sempre falava, o reino de Deus está dentro de vós. Era isso que ele sempre quis dizer, mas a gente não conseguia interpretar. Então, a partir daquele momento, ele queria fazer parte da vivência íntima de Zaqueu. Só que ele era antes necessário fazer essa interpretação das suas questões particulares, daquilo que ele havia falhado. E ele, apressando-se, desceu. Então Zaqueu desce e o hospedou com alegria. Ao ver isso, olha lá a turba comentando. Todos murmuravam, dizendo, ele foi pernoitar com um pecador. Sempre há aqueles que falam mal, né? Sempre há aqueles que vêm expressar a sua sombra interna dentro das daquela nossa querência de modificar. E interessante que depois dessa fala, já estavam eles lá na casa de Zaqueu, ocorre um intervalo e que Lucas não conta aqui. E ele tem uma postura, Zaqueu tem uma postura perante o Cristo. Olha só.
Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo. Então, muito interessante a postura dele. Fica em pé. Ele fica de prontidão, se coloca à disposição. Não fala aqui nesse trecho se Jesus havia dito para ele alguma coisa. Então veja, ele fez aquela imersão dentro dele mesmo. E quando Jesus lá estava na sua casa material, ele então fica de pé e faz uma proposta, dizendo que metade dos bens dele ele daria aos pobres. E se fosse compreendido que daquele dinheiro que ele havia pego para ele tivesse lesado alguém, ele restituiria 4 vezes. Essa restituição de 4 vezes era a maior condenação romana que havia na época. Toda vez que alguém pegava dinheiro de alguém ou se utilizava de dinheiro de terceiro que não fosse dele, a maior condenação era pagar 4 vezes aquele valor. Mas é interessante que aqui ninguém questionou Zaqueu, mas ele mesmo faz esse questionamento. Ele faz esse olhar dentro dele tão profundo que ele compreendeu que ele havia extraído fortuna, dinheiro de terceiro. E ele se dispõe a devolver, fazendo o quê? Primeiro dando metade dos bens. E tudo aquilo que ele extorquiu, ele devolveria 4 vezes o valor. Então não existiu aqui um tribunal condenando Zaqueu. Qual tribunal que condenou Zaqueu? O tribunal da consciência. A consciência de Zaqueu fez uma reviravolta tamanha dentro dele, que independentemente dessa cobrança, porque Jesus jamais ia fazer essa cobrança, ele despertava no ser, no espírito imortal, a sua essência, as suas competências, mas ele não fazia essa cobrança. Ele queria extrair da pessoa esse sentimento, essa interpretação. E foi o que aconteceu. Não teve um tribunal ou alguém fazendo uma acusação, mas sim a sua própria consciência, porque ninguém foge de si mesmo. É por essa razão que a gente, na doutrina espírita, entende que não existe céu e inferno, lugares circunscritos, mas existe sim um céu e um inferno interiores. Porque esse estado de céu ou esse estado de inferno são consequências da conquista individual de cada um. Então Zaqueu, vivendo esse inferno interior, precisava se livrar desse inferno que ele carregava na sua consciência, que era ter extorquido dinheiro alheio. Então ele pôs para ele mesmo a maior das condenações. Então nós extraindo lá do céu e inferno, esse trecho tem tudo a ver com essa parte que fala do arrependimento e da reparação. Olha só. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza a impressão desagradável e dolorosa da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular efeito, destruindo-lhe a causa. Então Zaqueu já estava num processo primeiro de expiação. O que é a expiação? É aquela dor interna, aquela situação em que a gente começa a sentir uma dor, uma angústia pelo ato cometido. E aí vem o arrependimento. Mas na doutrina espírita nós aprendemos que não basta você confessar os seus deslizes, identificar as suas dificuldades, o seu mau proceder. É necessário que, além de identificar e sentir as agruras dele, resultantes desses mesmos atos, fazer então um processo reparatório. Então nós entendemos aqui, e Allan Kardec vem afirmar para nós,
que é necessário um processo de reparação, que seria uma mudança de postura, a devolução daquele mal que nós causamos a qualquer pessoa que seja. E nesse sentido pode ser interpretado assim: se eu firo alguém e essa pessoa já não se sente ferida, já perdoou e já passou dessa faixa, não necessitando que a reparação seja feita para ela, nós temos obrigação de reparar para quem quer que seja, porque a nossa dívida é com o cosmo, com a nossa consciência, não com a pessoa em si, mas com a nossa consciência e com a nossa transgressão com a lei divina, que é perfeita e imutável. Então, nesse sentido, por mais que a pessoa já tenha se sentido reparada daquela situação que foi lesada, é necessário que a pessoa, então, faça um processo de reparação com a sua própria consciência e com o universo. Então, olhando para a história de Zaqueu, digamos que aquelas pessoas que foram lesadas, evidentemente, pela sua conduta, pela sua forma de agir, não tenham talvez percebido que ele lesou, que ele usurpou de algum valor. Mas era necessário, então, fazer a devolução, mesmo assim, para que ele ficasse em paz com a sua consciência. E Emmanuel, certa vez, disse a Chico Xavier que toda vez que a justiça nos procure para o acerto de contas, para essa reparação, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É linda essa frase, né? Porque em que pese nós tenhamos feito vários tipos de mal procederes e más condutas, escolhas equivocadas, se nós estivermos trabalhando para o bem e benefício do próximo, não importa o que nós fizemos necessariamente para esse momento. Um dia talvez seja necessário fazer esse balanço, mas é mais importante a gente focar no trabalho, na obra do bem, que deve ser realizada principalmente para aqueles que já compreendemos o processo de reencarnação, processo da lei de causa e efeito, outras leis divinas que também são apresentadas. É importante que cada um de nós, já a seu modo e dentro do meio que está inserido, comece então, se já não começou, fazer um trabalho de reparação independente de identificar as causas dos equívocos. Então é muito importante a gente focar nesse trabalho em benefício do próximo e a si mesmo, para que essa cobrança, quando ela chegar, fique suspensa, né? Para que a gente então cresça e não tenha de imediato, talvez a gente tenha dificuldade de superar a cobrança dos males praticados. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível, um aspecto muito interessante aqui. Porém ele, Jesus, no entanto, identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Se Jesus tivesse simplesmente passado por ali e não tivesse dado a ele a devida atenção, muito provavelmente ele não teria compreendido nessa profundeza as coisas. Mas ele se sentiu digno. Jesus, sendo o psicoterapeuta supremo, compreendia a necessidade daquele espírito, porque muitas vezes alguns de nós conseguimos nos despertar sozinhos, mas muitas vezes nós necessitamos desse empurrão, desse estímulo. E esse nobre coração, conforme Jesus identificou, porque ele olhou para Zaqueu e ele não viu o homem daquele momento. O que ele viu? Um espírito imortal e todas as competências dele. E ele quis acreditar nessas competências, olhando para ele e fazendo toda aquela reverência. Por isso, acreditando na sua capacidade de ser algo muito melhor, ele já trouxe então esse estímulo, essa forma de ver as coisas. Mas depois desse encontro com Jesus, o que é que aconteceu com Zaqueu? Será que ele conseguiu conquistar
patamares mais elevados? O que será que aconteceu com ele? Será que ele voltou a agir da maneira como ele agia? Literaturas que contam a história desse espírito nobre. Amélia Rodrigues fala muito dele. Tem um livro, Primícias do Reino, e o outro, se não me falha a memória, Flores no Caminho. Os dois dela, psicografia de Divaldo Franco, que falam sobre a figura de Zaqueu e a sua trajetória espiritual. Mas, ao longo dos milênios, Zaqueu reencarnou muitas vezes. E ele teve um momento em especial, teve uma reencarnação aqui no Brasil. Ele reencarnou em 1831, e é dessa existência que nós vamos falar. Não significa que ele não tenha vivenciado outras existências. Ele era médico e ele atendia aqueles pacientes que nenhum médico tinha intenção de atender. Por quê? Porque ele atendia aqueles que não tinham condições de pagar. Então, o seu consultório era repleto desses que eram deixados de lado. Ele era médico homeopático e após um dia de atendimento, de muitos atendimentos que ele havia feito, chegou uma senhora com um filho muito doente, e ele passou o receituário para ela e percebeu que ela se mantivera intacta, não tinha manifestação nenhuma, ficou como se petrificada com aquilo tudo. E ele, achando estranho aquilo, perguntou para ela: a senhora está se sentindo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela disse: não, o problema é que o senhor me atendeu muito bem e eu não precisei pagar nada por isso, não é mesmo? É. Porém, eu não tenho condições nem de comprar a medicação. E em casa eu tenho mais 4 filhos que passam fome. Então, ele procura nos seus bolsos, na gaveta, e depois daquele longo dia atendendo aos necessitados, não consegue encontrar nada de valor. E ele, então, olha para a mão e percebe um anel, que era um anel que ele havia ganho da sua formatura. E aí ele confrontou dentro dele os valores que ele havia aprendido com Jesus, entre atender aos necessitados e percebendo aquele valor material que ficaria para as próximas gerações quando ele daqui partisse. Nem pensou muitas vezes, tirou o anel do dedo e deu para aquela senhora. E disse para ela: então você vá, vende, compra a medicação para o teu filho e leva alimento para os outros que ficaram em casa. E ela quis agradecer esse médico bondoso que mais uma vez havia surpreendido com a sua bondade extrema. E ele disse: não me agradeça, eu apenas estou devolvendo aquilo que um dia eu retirei. Então esse espírito é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele, nesse período dessa encarnação que ele teve conosco no Brasil, ele teve 30 anos de vida política e trabalhou com afinco aos mais necessitados. Parece coisa do destino? Não. Lei de causa e efeito. É necessário que a gente sempre tenha ideia na nossa cabeça que tudo aquilo que nós vivemos para a vida, demos para essa nossa vida, ela nos cobrará no futuro próximo. Tudo que nós fizemos de bom ou de ruim chegará para nós na mesma moeda. Não é como era interpretado na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, mas que existe, claro, a misericórdia divina impetrada nisso tudo, e que se nós estivermos trabalhando, como disse aquela frase, a misericórdia divina manda deixar guardado. Mas o Zaqueu, retornando como esse benfeitor espírito, precisava fazer essa devolução. Era algo que o espírito dele pediu para fazer essa devolução. Então ele trabalhou anos, ele desencarnou em 1900 e ele trabalhou anos em prol dos mais necessitados, nunca cobrou uma consulta, porque ele era médico. No início ele trabalhava no exército, mas depois permaneceu apenas atendendo na medicina, nunca cobrou uma consulta. Morreu doente e pobre, com 9 filhos para criar. A necessidade dele era tamanha que ele deu tudo
para então se sentir realmente aliviado daquelas dores, das dificuldades que ele amealhou na época em que ele se furtava das posses alheias. E veja que esse espírito era um espírito que tinha uma missão muito nobre, não só essa foi uma das missões. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, publicado em 1938, pelas mãos de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele recebe de Ismael uma missão nobre. Então veja, o livro foi publicado em 1938, no entanto, era na formação na localização dessas terras do Cruzeiro, do nosso Brasil, que ele recebeu a missão. Então, descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então, além das questões pessoais que ele tinha o interesse de saldar, ele tinha também uma missão com o nosso espiritismo. Ele tem um papel importantíssimo no espiritismo dentro do nosso Brasil. E até hoje ele é referência, né? O Divaldo Pereira Franco muitas vezes recebe, através nas palestras, mediunizado, mensagens de estímulo, sempre focados no nosso Brasil. Há quem diga que quando ele desencarnou nessa última, quando ele foi o Dr. Bezerra de Menezes, o médico mesmo, que ele teve a opção de ir para outro lugar, para outro país, para outra galáxia, outro planeta, bem mais desenvolvido do que o nosso planeta Terra. Mas ele não quis, ele desejou ficar aqui, porque ele quis, então, trabalhar mais ainda, com mais afinco, para que nós, através do Espiritismo, dessa compreensão da imortalidade da alma e dos princípios da lei universal, interpretados assim, dessa forma, pudéssemos então espalhar para o mundo inteiro, e não só o espírita, mas todo o cristão que compreende a mensagem dessa forma. Então, o nosso Zaqueu teve esse encontro com Jesus e ele repercutiu de fato na sua existência. E aí, ao final daquela conversa com Jesus, disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele também era filho de Deus, também era filho do Pai, filho de Abraão, como dito no Velho Testamento. Muitas vezes nós, na nossa ignorância, na nossa interpretação, pensamos que somente nós é que temos o direito de receber determinadas coisas, porque afinal nós já estamos num aspecto melhor da vida, não somos maus com os outros, procuramos fazer o nosso melhor, não violentamos ninguém, não agimos com crueldade, com violência, não furtamos dinheiro alheio. Então nós entendemos de uma forma até imatura, de certa forma podemos dizer, que nós somos merecedores de algo melhor, mas não. Deus, quando lança a chuva, lança o sol, não escolhe para quem Ele manda. Ele não manda o dia para uns e a noite para outros. Ele manda tudo igual para todos os seus filhos. Então todos nós somos filhos de Deus, mesmo aqueles que são hoje interpretados como alguém que não tem salvação, que não tem resposta, que não vai dar retorno e que está perdido, não tem mais o que fazer. Não, a interpretação de Deus e dos benfeitores que regem o universo é que cada um de nós tem o seu tempo de despertar. Zaqueu teve o seu tempo e foi necessário milênios para que ele então conquistasse o patamar que ele conquistou nesse momento atual. Mas não foi fácil. Se ele for contar toda a sua história, terá muitas coisas que nós falaríamos: isso eu acho que eu não ia conseguir, isso eu acho que eu não ia dar conta, porque é difícil. Então não é
assim algo tão simples, mas é necessário iniciar. Começar nos primeiros passos, nos primeiros momentos, nas primeiras manifestações, e em especial com a nossa vontade, nosso desejo de mudar, de fazer a operação dentro de nós. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, nós todos, em algum momento, poderemos estar perdidos, não compreendendo em que lugar nós deveríamos estar. Então, o Filho de Homem Jesus veio trazer essa mensagem e modificar o nosso coração, aquilo que está dentro de nós. E finalizamos então com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos de que aquele que dá aos necessitados salda a dívida que contraiu para com Deus. Então, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, até hoje, em tudo que ele fala, ele sempre põe em primeiro lugar o processo da caridade. Então, que nós possamos ser a caridade viva nas nossas ações, que nós possamos exercitar essa manifestação do amor em tudo que nós fizermos, seja na nossa fala, nos estímulos que nós dermos a alguém, nos momentos em que tivermos a oportunidade de dar bons conselhos, de sermos o exemplo da melhor conduta a ser seguida, não porque somos meros espíritas, cristãos, porque frequentamos a casa espírita e assim somos chamados de espíritas, mas porque a nossa conduta praticamente não falha, seja impecável, irretocável. Então a nossa conduta servirá de modelo para os demais, e é isso que nós devemos fazer desde já, para modificar a nossa conduta interna. Então, que Jesus esteja no comando, e Ele está. Que possamos nós perceber esse comando dEle e nos deixarmos levar por esse contato com o Divino Mestre, que a todo dia nos busca, dando oportunidade de mudança e de reparação, e que possamos, então, fazer dessa existência a melhor de todas, que ela seja o divisor de águas para todo sempre. Muito obrigada pela atenção de todos.